Por que Deus prepara tudo no invisível e te liberando sinais aos poucos menos Napoleon Hill? Antes de qualquer palavra mais profunda, deixa eu dizer algo simples, mas verdadeiro. Obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher, ouvir, refletir, parar alguns minutos do seu dia e caminhar comigo nesse conteúdo. Cada vídeo assistido, cada minuto de atenção, cada comentário silencioso faz esse canal existir. Nada disso é pequeno. Nada disso passa despercebido. Eu quero começar hoje de um jeito diferente. Não com teoria, não com conceito, mas com um sentimento que talvez você conheça bem. Houve um período da minha vida em que tudo parecia silencioso demais. Não era sofrimento explícito. Não era caos, era algo mais estranho. As portas não se fechavam completamente, mas também não se abriam. As respostas não vinham claras. As pessoas ao redor seguiam em frente, e eu tinha a sensação de estar andando, mas sem sair do lugar. E o mais confuso: por dentro, algo dizia que havia movimento, mesmo quando por fora nada mudava. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo agora. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Se você sente que esse conteúdo conversa com algo mais profundo dentro de você, saiba que existe um passo a mais silencioso, reservado, espiritual. A área de membros não é obrigação, não é promessa. É apenas um lugar para quem sente que quer caminhar um pouco mais fundo. Quando fizer sentido, ele estará ali. Agora respira e vamos juntos. Deus não responde com palavras, mas com estrutura. Enquanto você pede sinais claros, ele trabalha no que ainda não pode ser visto. A maioria das pessoas acredita que, quando algo está para mudar, os sinais são barulhentos. Portas se abrindo, convites inesperados, dinheiro surgindo, pessoas aparecendo. Mas a verdade é quase sempre o oposto. Antes de qualquer virada real, vem um período em que o mundo externo desacelera, enquanto o interno começa a se reorganizar. Você começa a perder interesse por coisas que antes te animavam. Conversas ficam rasas demais. Certos ambientes passam a incomodar. Não porque você ficou melhor que os outros, mas porque sua frequência interna já não encaixa mais ali. Isso não é confusão. Deus não muda cenários antes de mudar estruturas internas. Porque cenários sem estrutura desmoronam. Prosperidade sem base vira peso. Abundância sem preparo vira culpa. Por isso os sinais vêm aos poucos. Primeiro, ele mexe no que você tolera. Depois, no que você aceita. Depois, no que você acredita merecer. Repara como certas situações começam a se repetir, quase como testes sutis. Pessoas que te desrespeitam um pouco mais. Oportunidades que parecem promissoras, mas exigem que você se diminua. Caminhos fáceis que pedem que você negocie seus valores. Nada disso é acaso. É Deus observando quem você escolhe ser quando ninguém está aplaudindo. A mente humana quer pressa. Quer confirmação imediata, quer provas visíveis. Mas a mente treinada entende algo mais profundo. Toda colheita respeita um tempo invisível. É nesse tempo que você aprende a confiar sem ver, a agir sem aplauso, a permanecer inteiro mesmo quando tudo parece indefinido. E aqui entra um ponto delicado, que quase ninguém fala. Quando Deus começa a preparar algo maior, ele reduz o ruído ao redor para que você escute a si mesmo. É desconfortável. Dá vontade de desistir, dá vontade de forçar portas, dá vontade de aceitar menos do que você sabe que merece, mas os sinais continuam vindo. Eles vêm como intuições, como incômodos, inexplicáveis, como uma sensação persistente de que algo está sendo alinhado, mesmo sem provas. Não ignore isso. Esse desconforto não é punição, é lapidação. Porque tudo aquilo que vai sustentar a próxima fase da sua vida, menos decisões, postura, identidade, visão, está sendo construído agora.
no invisível. E quando essa base termina de se formar, o visível não demora. Mas até lá, Deus não corre. Ele prepara. E se você permanecer, quando você olha para planos antigos e não sente mais firmeza, quando aquela pressa de fazer acontecer dá lugar a um cansaço estranho, não físico, mas existencial. Isso não é estagnação, é recalibração interna. Deus não costuma anunciar grandes mudanças com fogos de artifício. Ele prefere trabalhar como um artesão silencioso, ajustando o que está torto antes que a estrutura receba peso demais. Os sinais, nessa fase, aparecem como pequenas correções de rota. Uma conversa que te desperta, uma perda que te liberta, uma porta que não fecha com raiva, mas com calma. Como quem diz, não é aqui. E isso confunde, porque o ego quer crescimento visível, quer provas, quer avanço mensurável. Mas o espírito entende que crescer por dentro é pré-requisito para sustentar o que vem fora. Muita gente ora pedindo prosperidade, mas não percebe que Deus começa retirando tudo aquilo que drenaria essa prosperidade depois. Pessoas, hábitos, compromissos, crenças herdadas. E aqui existe um detalhe importante. Quanto maior o preparo invisível, mais silencioso ele é. Porque Deus não compete com o barulho do mundo. Ele trabalha no campo da consciência. Você começa a sentir que certas escolhas não combinam mais com você. Não porque são erradas, mas porque são pequenas demais para a versão que está sendo formada. E isso dói. Dói porque exige maturidade emocional. Dói porque você percebe que não pode mais se esconder atrás de desculpas. Dói porque a responsabilidade começa a bater a porta. Esse é um sinal claro, ainda que discreto. Deus está te tratando como alguém capaz de sustentar mais. Enquanto outros pedem atalhos, você está sendo preparado para a consistência. Enquanto muitos querem resultados rápidos, você está sendo conduzido para algo sólido. E o mais curioso é que, nesse processo, os sinais não vêm para te animar, vêm para te alinhar. Eles te afastam do que não cabe mais, te silenciam por dentro, te colocam frente a frente com quem você realmente é. É por isso que às vezes parece que nada anda, porque o movimento real não está no calendário, nem na conta bancária, nem nos elogios externos. Está na identidade. Quando Deus começa a ajustar quem você é, Ele não acelera o cenário, Ele ajusta o centro, porque tudo que nasce desalinhado cai cedo ou tarde. E quando essa fase termina menos, e ela sempre termina menos, o visível começa a responder com naturalidade, sem esforço excessivo, sem desespero, sem correria. Mas até lá, os sinais continuam vindo. Não para te impressionar, mas para te preparar. Por que Deus prepara tudo no invisível e te liberando sinais aos poucos menos Napoleon Hill? Antes de qualquer palavra mais profunda, deixa eu dizer algo simples, mas verdadeiro. Obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher, ouvir, refletir, parar alguns minutos do seu dia e caminhar comigo nesse conteúdo. Cada vídeo assistido, cada minuto de atenção, cada comentário silencioso faz esse canal existir. Nada disso é pequeno. Nada disso passa despercebido. Eu quero começar hoje de um jeito diferente. Não com teoria, não com conceito, mas com um sentimento que talvez você conheça bem. Houve um período da minha vida em que tudo parecia silencioso demais. Não era sofrimento explícito, não era caos, era algo mais estranho. As portas não se fechavam completamente, mas também não se abriam. As respostas não vinham claras. As pessoas ao redor seguiam em frente, e eu tinha a sensação de estar andando, mas sem sair do lugar. E o mais confuso, por dentro, algo dizia que havia movimento, mesmo quando por fora nada mudava. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo agora. E é exatamente por isso que esse vídeo existe.
Se você sente que esse conteúdo conversa com algo mais profundo dentro de você, saiba que existe um passo a mais silencioso, reservado, espiritual. A área de membros não é obrigação, não é promessa. É apenas um lugar para quem sente que quer caminhar um pouco mais fundo. Quando fizer sentido, ele estará ali. Agora respira e vamos juntos. Deus não responde com palavras, mas com estrutura. Enquanto você pede sinais claros, ele trabalha no que ainda não pode ser visto. A maioria das pessoas acredita que, quando algo está para mudar, os sinais são barulhentos. Portas se abrindo, convites inesperados, dinheiro surgindo, pessoas aparecendo. Mas a verdade é quase sempre o oposto. Antes de qualquer virada real, vem um período em que o mundo externo desacelera, enquanto o interno começa a se reorganizar. Você começa a perder interesse por coisas que antes te animavam. Conversas ficam rasas demais. Certos ambientes passam a incomodar. Não porque você ficou melhor que os outros, mas porque sua frequência interna já não encaixa mais ali. Isso não é confusão. E Deus não muda cenários antes de mudar estruturas internas. Porque cenários sem estrutura desmoronam. Prosperidade sem base vira peso. Abundância sem preparo vira culpa. Por isso os sinais vêm aos poucos. Primeiro, ele mexe no que você tolera. Depois, no que você aceita. Depois, no que você acredita merecer. Repara como certas situações começam a se repetir. Quase como testes sutis. Pessoas que te desrespeitam um pouco mais. Oportunidades que parecem promissoras, mas exigem que você se diminua. Caminhos fáceis que pedem que você negocie seus valores. Nada disso é acaso. É Deus observando quem você escolhe ser quando ninguém está aplaudindo. A mente humana quer pressa, quer confirmação imediata, quer provas visíveis. Mas a mente treinada entende algo mais profundo. Toda colheita respeita um tempo invisível. É nesse tempo que você aprende a confiar sem ver, a agir sem aplauso, a permanecer inteiro mesmo quando tudo parece indefinido. E aqui entra um ponto delicado, que quase ninguém fala. Quando Deus começa a preparar algo maior, Ele reduz o ruído ao redor para que você escute a si mesmo. É desconfortável, dá vontade de desistir, dá vontade de forçar portas, dá vontade de aceitar menos do que você sabe que merece. Mas os sinais continuam vindo. Eles vêm como intuições, como incômodos, inexplicáveis, como uma sensação persistente de que algo está sendo alinhado, mesmo sem provas. Não ignore isso. Esse desconforto não é punição, é lapidação. Porque tudo aquilo que vai sustentar a próxima fase da sua vida, menos decisões, postura, identidade, visão, está sendo construído agora, no invisível. E quando essa base termina de se formar, o visível não demora. Mas até lá, Deus não corre. Ele prepara. E se você permanecer, quando você olha para planos antigos e não sente mais firmeza, quando aquela pressa de fazer acontecer dá lugar a um cansaço estranho, não físico, mas existencial. Isso não é estagnação, é recalibração interna. Deus não costuma anunciar grandes mudanças com fogos de artifício. Ele prefere trabalhar como um artesão silencioso, ajustando o que está torto antes que a estrutura receba peso demais. Os sinais, nessa fase, aparecem como pequenas correções de rota. Uma conversa que te desperta, uma perda que te liberta, uma porta que não fecha com raiva, mas com calma. Como quem diz, não é aqui. E isso confunde, porque o ego quer crescimento visível, quer provas, quer avanço mensurável. Mas o espírito entende que crescer por dentro é pré-requisito para sustentar o que vem fora. Muita gente ora pedindo prosperidade, mas não percebe que Deus começa retirando tudo aquilo que drenaria essa prosperidade depois. Pessoas, hábitos, compromissos, crenças herdadas. E aqui existe um detalhe importante.
Quanto maior o preparo invisível, mais silencioso ele é. Porque Deus não compete com o barulho do mundo. Ele trabalha no campo da consciência. Você começa a sentir que certas escolhas não combinam mais com você. Não porque são erradas, mas porque são pequenas demais para a versão que está sendo formada. E isso dói. Dói porque exige maturidade emocional. Dói porque você percebe que não pode mais se esconder atrás de desculpas. Dói porque a responsabilidade começa a bater a porta. Esse é um sinal claro, ainda que discreto. Deus está te tratando como alguém capaz de sustentar mais. Enquanto outros pedem atalhos, você está sendo preparado para a consistência. Enquanto muitos querem resultados rápidos, você está sendo conduzido para algo sólido. E o mais curioso é que, nesse processo, os sinais não vêm para te animar, vêm para te alinhar. Eles te afastam do que não cabe mais, te silenciam por dentro, te colocam frente a frente com quem você realmente é. É por isso que às vezes parece que nada anda, porque o movimento real não está no calendário, nem na conta bancária, nem nos elogios externos. Está na identidade. Quando Deus começa a ajustar quem você é, Ele não acelera o cenário, Ele ajusta o centro. Porque tudo que nasce desalinhado, cai cedo ou tarde. E quando essa fase termina menos, e ela sempre termina menos o visível, começa a responder com naturalidade, sem esforço excessivo, sem desespero, sem correria. Mas até lá, os sinais continuam vindo. Não para te impressionar, mas para te preparar. Por que Deus prepara tudo no invisível e te liberando sinais aos poucos menos Napoleon Hill? Antes de qualquer palavra mais profunda, deixa eu dizer algo simples, mas verdadeiro. Obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher, ouvir, refletir, parar alguns minutos do seu dia e caminhar comigo nesse conteúdo. Cada vídeo assistido, cada minuto de atenção, cada comentário silencioso faz esse canal existir. Nada disso é pequeno. Nada disso passa despercebido. Eu quero começar hoje de um jeito diferente. Não com teoria, não com conceito, mas com um sentimento que talvez você conheça bem. Houve um período da minha vida em que tudo parecia silencioso demais. Não era sofrimento explícito. Não era caos, era algo mais estranho. As portas não se fechavam completamente, mas também não se abriam. As respostas não vinham claras. As pessoas ao redor seguiam em frente, e eu tinha a sensação de estar andando, mas sem sair do lugar. E o mais confuso, por dentro, algo dizia que havia movimento, mesmo quando por fora nada mudava. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo agora, e é exatamente por isso que esse vídeo existe. Se você sente que esse conteúdo conversa com algo mais profundo dentro de você, saiba que existe um passo a mais silencioso, reservado, espiritual. A área de membros não é obrigação, não é promessa. É apenas um lugar para quem sente que quer caminhar um pouco mais fundo. Quando fizer sentido, Ele estará ali. Agora respira e vamos juntos. Deus não responde com palavras, mas com estrutura. Enquanto você pede sinais claros, Ele trabalha no que ainda não pode ser visto. A maioria das pessoas acredita que, quando algo está para mudar, os sinais são barulhentos. Portas se abrindo, convites inesperados, dinheiro surgindo, pessoas aparecendo. Mas a verdade é quase sempre o oposto. Antes de qualquer virada real, vem um período em que o mundo externo desacelera, enquanto o interno começa a se reorganizar. Você começa a perder interesse por coisas que antes te animavam. Conversas ficam rasas demais. Certos ambientes passam a incomodar. Não porque você ficou melhor que os outros, mas porque sua frequência interna já não encaixa mais ali. Isso não é confusão. Deus não muda cenários antes de mudar estruturas internas. Porque cenários sem estrutura desmoronam. Prosperidade sem base vira peso.
A abundância sem preparo vira culpa. Por isso os sinais vêm aos poucos. Primeiro, ele mexe no que você tolera. Depois, no que você aceita. Depois, no que você acredita merecer. Repara como certas situações começam a se repetir. Quase como testes sutis. Pessoas que te desrespeitam um pouco mais. Oportunidades que parecem promissoras, mas exigem que você se diminua. Caminhos fáceis que pedem que você negocie seus valores. Nada disso é acaso. É Deus observando quem você escolhe ser quando ninguém está aplaudindo. A mente humana quer pressa, quer confirmação imediata, quer provas visíveis. Mas a mente treinada entende algo mais profundo. Toda colheita respeita um tempo invisível. É nesse tempo que você aprende a confiar sem ver, a agir sem aplauso, a permanecer inteiro mesmo quando tudo parece indefinido. E aqui entra um ponto delicado, que quase ninguém fala. Quando Deus começa a preparar algo maior, Ele reduz o ruído ao redor para que você escute a si mesmo. É desconfortável, dá vontade de desistir, dá vontade de forçar portas, dá vontade de aceitar menos do que você sabe que merece, mas os sinais continuam vindo. Eles vêm como intuições, como incômodos inexplicáveis, como uma sensação persistente de que algo está sendo alinhado, mesmo sem provas. Não ignore isso. Esse desconforto não é punição, é lapidação. Porque tudo aquilo que vai sustentar a próxima fase da sua vida, menos decisões, postura, identidade, visão, está sendo construído agora, no invisível. E quando essa base termina de se formar, o visível não demora. Mas até lá, Deus não corre. Ele prepara. E se você permanecer, quando você olha para planos antigos e não sente mais firmeza, quando aquela pressa de fazer acontecer dá lugar a um cansaço estranho, não físico, mas existencial. Isso não é estagnação, é recalibração interna. Deus não costuma anunciar grandes mudanças com fogos de artifício. Ele prefere o invisível começa a vazar para o visível. Chega um ponto em que o invisível já não consegue mais se conter. Nada explode, nada muda de uma vez, mas algo começa a escapar. Você percebe pequenas confirmações, não como milagres, mas como em cases. Pessoas surgem no momento exato. Ideias que antes pareciam confusas começam a se organizar sozinhas. Decisões que antes exigiam esforço passam a ser quase óbvias. É como se a vida dissesse, em voz baixa, agora você está pronto para perceber. Esse é um detalhe profundo. O sinal não aparece quando você precisa, mas quando você consegue sustentar. Por isso Deus libera aos poucos. Se viesse tudo de uma vez, quebraria você. Se viesse cedo demais, te perderia. Se viesse sem preparo, viraria orgulho, medo ou dependência. Então ele testa com pequenas permissões. Um avanço discreto, uma oportunidade simples, um reconhecimento quase tímido. E observa. Observa se você permanece centrado, se continua grato, se não abandona os valores só porque agora está funcionando. Esse é o momento em que muita gente se perde, porque confunde sinal com autorização total. Mas o sinal é só um convite à maturidade. Você sente vontade de fazer melhor, de falar menos, de escolher com mais critério. E percebe algo estranho. Você já não corre atrás como antes. Existe calma, existe presença, existe uma segurança silenciosa que não precisa se explicar. Isso não veio do nada. Foi construído no período em que ninguém via. No tempo em que você achava que estava parado. Nos dias em que só Deus e você sabiam o quanto custava permanecer. Quando o invisível começa a aparecer, ele não grita. Ele se revela com naturalidade, como algo que sempre esteve ali, apenas esperando o momento certo. E aí acontece uma virada sutil, mas definitiva. Você para de pedir sinais e começa a reconhecê-los. Você entende que aquele atraso foi proteção, que aquela perda foi livramento, que
que aquela solidão foi treinamento. Nada foi desperdiçado. Tudo. E quando essa consciência se instala, algo muda na sua forma de agir. Você não força mais portas. Você não implora por atenção. Você não aceita migalhas emocionais ou espirituais, porque agora você sabe. O que vem de Deus não precisa ser disputado. Ele chega, mas ainda assim não chega tudo, porque existe mais um estágio. E é nele que muitos se confundem, porque Deus nunca entrega tudo de uma vez. Mesmo quando você já mudou, mesmo quando já amadureceu, mesmo quando já provou que aprendeu no silêncio. Ainda assim, Deus não entrega tudo de uma vez. E isso não é falta de confiança. E existe uma diferença profunda entre estar pronto e estar estabilizado. Estar pronto é compreender. Estar estabilizado é não voltar atrás quando o peso aumenta. Por isso, a liberação é gradual. Cada novo nível vem com um teste invisível embutido, não para te derrubar, mas para verificar se aquilo que foi construído dentro de você realmente se sustenta quando a pressão muda. Quando a vida começa a fluir um pouco mais, surgem novas tentações. O desejo de mostrar, a vontade de provar, a pressa de acelerar processos. E Deus observa se você mantém o mesmo coração que tinha quando nada funcionava. Se continua respeitando o tempo, se não troca a profundidade por aparência. Porque a verdadeira prosperidade não está no que você recebe, mas no que não te domina quando chega. Esse é o ponto mais alto do preparo invisível. Quando você entende que não precisa correr, nem convencer ninguém, nem disputar espaço. O que é seu, encontra você no tempo certo. E nesse estágio, algo curioso acontece. Os sinais diminuem, não porque Deus parou de agir, mas porque você já não depende deles para confiar. Você age com consciência, você escolhe com clareza, você espera sem desespero. É aqui que muita gente estranha o silêncio novamente, achando que regrediu. Mas não, é outro tipo de silêncio, um silêncio de estabilidade, não de construção. Você não precisa mais de empurrões. Precisa apenas permanecer. E quando você permanece, o fluxo se mantém. Nada vem como avalanche. Tudo vem como continuidade. Nada assusta, a nada desequilibra. Nada te tira do centro. Porque agora você não vive mais esperando sinais. Você vive em alinhamento. E alinhamento é o maior sinal que existe.